Oi, hoje eu tô aqui com a Sandra Valéria e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre o transtorno do espectro autista, né, Sandra? Isso mesmo. Bom dia, Maria Vitória. Uma alegria muito grande poder receber você aqui na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil, né? Prefeito Marcos Donadon. Meu nome é Sandra Valéria de Souza, sou pedagoga dos anos iniciais, com especialização em psicopedagogia, atendimento educacional especializado e educação especial, pós-graduada em psicomotricidade e análise do comportamento aplicado. E foi uma escolha muito importante para a minha vida profissional, pois eu sei que nas instituições escolares tem aumentado muito o índice de crianças com TEA, e para nós ter essa formação específica faz a diferença na vida dos nossos alunos. Com certeza, né, Sandra? E quais são os sinais que nós podemos identificar em uma pessoa que possui o transtorno? É um triplézinho, sabe, Maria? Um tripé. Um tripé. Então, para identificar as crianças que têm TEA, nós, enquanto especialistas, nós utilizamos dos critérios diagnósticos do manual chamado DSM-5, que é o Manual Diagnóstico da Saúde Mental. Nele estabelece os critérios que a gente deve observar para levantar uma suspeita ou para dizer se a criança tem característica com TEA. O primeiro critério diagnóstico que a gente observa é a questão da interação social. As crianças com TEA, elas enfrentam grande dificuldade na interação social, ou seja, muitas vezes elas não conseguem se relacionar com outras crianças, não conseguem brincar de maneira convencional, não conseguem atender ao chamado, Pelo nome né? mesmo, Pelo né? nome mesmo, né? E aí elas enfrentam grandes dificuldades, grandes barreiras para conviver com as demais. Então a escola tem que fazer todo um trabalho junto com os especialistas para que elas consigam ficar no meio de todos, porque elas têm crises, muitas têm hipersensibilidade a som, a ruído, a cheiro, a estímulos no ambiente. Então, o primeiro critério é a dificuldade de interação social. O segundo critério é a dificuldade na fala e na comunicação. Muitas crianças com autismo têm a chamada apraxia da fala. Umas começam a falar e depois some a fala, volta lá para os seus 4, 5, 6, 7 anos e a criança não consegue ter uma comunicação direta, né? Então elas têm dificuldade na comunicação, muitas vezes elas não sabem dizer eu estou com dor, eu estou com fome, eu quero tal brinquedo, então elas entram em crise porque elas não conseguem ter essa comunicação receptiva que a gente fala, essa fala receptiva, que eu falo com você, você compreende. Sim. Para o autista, a comunicação ela tem que ser uma comunicação objetiva e direta. Pega o caderno, senta na cadeira, a gente não pode alongar um discurso. E na fala também elas enfrentam algumas dificuldades. Então tem crianças que não são verbais, que se comunicam por sinais, por gestos, e vai pela vida inteira essa dificuldade. Então tem que fazer acompanhamento com o especialista da área da linguagem, que é a fono. Nós temos crianças que têm ecolalia, né, que não conseguem compreender o enunciado, o pedido, uma solicitação, uma ordem, um diálogo. Então muitas vezes as crianças com ecolalia, elas repetem as últimas 3 palavrinhas que você fala. Você fala, Maria Vitória, gostei do seu cabelo. Muitas vezes a criança com autismo vai dizer, gostei do seu cabelo. Ou vai repetir a frase inteira, Maria Vitória, porque elas não conseguem entender a linguagem receptiva. Ou seja, a comunicação para elas chega de forma diferente do nosso processamento. E aí elas enfrentam essa barreira na questão
da comunicação. Então precisa trabalhar muito a questão da comunicação. Por isso que muitas crianças dão crise. Porque elas querem falar e não conseguem. Entre desespero. Né? Entre desespero, né? Imagina, está chovendo, você quer pedir guarda-chuva, você não consegue. E tem que ir embora, porque está no horário. A escola vai fechar. Uma criança entra em crise, porque ela não consegue dizer, preciso de um guarda-chuva, me leve em casa. Né? Então, as crianças com autismo, uma grande parte tem a dificuldade na fala e na comunicação. Sim. E o terceiro critério é o comportamento restrito e repetitivo. Sim. Então, são crianças que muitas vezes apresentam estereotipia, que é o flapinho, que mexe as mãozinhas, bate palma, se joga, movimentos involuntários, pulam, dão voltas ao torno dos objetos que tem, né? Tem hábitos de rotina, se mudar a rotina, muda o comportamento, causa o estresse. As brincadeiras que ocorrem geralmente são de empilhar brinquedos, objetos, selecionar, enfileirar, né? Mudou a rotina, entra em crise. Então, esses 3 critérios são os critérios diagnósticos, características básicas para a gente dizer a criança tem uma suspeita de autismo ou tem TEA. Então, dificuldade nas interações sociais, na comunicação e na fala e comportamento restrito e repetitivo. Entendi. E como seria essa rotina de quem tem TEA, que você falou que se sair da rotina pode entrar em crise e tudo mais, principalmente na escola? Na escola, a gente hoje está mais atento, né? Porque nós temos aí a parceria dos cuidadores. Sim. Então, o primeiro momento que nós temos que ter com as crianças com autismo é o diálogo da rotina, o que eles vão fazer. Então, vai chegar, vai para a sala de aula, vai fazer as tarefinhas. Depois você vai no parquinho, vai merendar, vai fazer mais uma tarefinha e depois você vai para casa na hora que tocar o sino. Tem que ter essa rotina para eles não entrarem em crise. Eles têm que entender tudo que vai acontecer. Tem que compreender tudo que vai acontecer. Então tem que ter, Maria Vitória, chamada plasticidade. Todos os dias você tem que explicar a rotina. Então tem uns quadros que a gente chama de comunicação alternativa. Para as crianças que não são verbais, tá lá a rotina dela em forma de gravuras no quadro. Chegar, sala, sentar, estudar, merenda, banheiro, tem toda a rotininha. Para os que são verbais, a gente já conduz. Pega na mãozinha, a cuidadora já pega e já leva para a sala para poder estudar. Sim. No dia a dia, eles enfrentam muitas barreiras, Sim. muitas resistências. Tem momentos que eles não querem ir para a sala, tem momentos que eles precisam estereotipar, porque a estereotipia é a autorregulação. Aí eles precisam sair fora, né? Tem crianças que têm coordenação motora, que andam na pontinha do pé, eles precisam colocar essa energia. Então eles andam, eles circulam os pátios. Aí quando a gente não consegue essa rotina, aí eles vão para outros espaços pedagógicos. Vai para a biblioteca, assistir um vídeo, a gente trabalha com uma massinha, com jogos no AEE, para que tenha o processo da adaptação. Sim. E como enfrentar essas barreiras que eles têm no dia a dia? Essas barreiras que eles enfrentam no dia a dia, como que a gente enfrenta? Parceria com a família. Sim. E com os profissionais da saúde. Se nós temos crianças com autismo na escola, se a gente não tiver parceria da família e dos profissionais da saúde, a gente não tem sucesso. Do jeito que a criança entra, ela sai. Sim. Então a família tem que dar continuidade nos comandos que a escola e dá para elas, as orientações do que fazer com a criança em casa, na rotina. Os profissionais da saúde vão trabalhar os chamados déficits, né? Os atrasos que as crianças possuem, se é na área da linguagem, se é na área motora, se é na área cognitiva. Então, as nossas crianças aqui, eles passam por vários especialistas. Sim. Terapeuta ocupacional, fono,
psicólogo, psiquiatra, tudo para poder ajustar. Tem crianças que precisam de fármaco, outras não, somente a terapia é o suficiente. Mas para que eles tenham uma qualidade de vida e consigam permanecer no espaço escolar, tem que ter essa parceria. O sucesso deles depende desse tripé. E quanto mais cedo diagnosticado é melhor? Com certeza, não existe você enrolar para levar a criança para um diagnóstico. É simples, bebezinho, 30, 60, 90 dias, Sim. Que é fase que ele já começa a apresentar sinais de manifestação e troca de comunicação. Né? Você chama a criança, ela não responde, você pega um chocalho, balança uma chave, ela não olha para você, né? Então você começa a observar, é muito quietinho, não chora muito, ou é muito, como se diz, muito agitado. Então, quanto antes o diagnóstico e as intervenções, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. Por quê? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Né? Então, a criança, durante a formação, ela tem trauma fetal. Sim. Então, quando ela nasce, ela já nasce com esses atrasos no desenvolvimento. E os especialistas trabalhando desde cedo, a criança vai se desenvolver melhor. Por isso que nós vemos algumas diferenças, Maria Vitória. Sim. Tem crianças que têm autismo e que é visível, né? Tem uns que são o nível de suporte 3, por exemplo, são os que têm muita estereotipia, são os que têm dificuldade na fala e na comunicação, são os que quase não têm interação social. Nível de suporte 2, ele já é mais tranquilo, mas ele tem seus déficits cognitivos, ele ainda não tem autonomia sozinho, e o nível 1 já tem autonomia, já consegue fazer as atividades de vida diária sozinho, toma banho, escova dente, pedir o que quer, é verbal. O nível 3 depende de muito suporte, muito suporte. Então, Maria Vitória, desde pequenininho, já tem que fazer já tem que ter essa observação, os papais e as mamães observaram que o desenvolvimento da criança está diferente, tem que buscar especialista. Sim. A criança com 1 ano e meio tem que falar no mínimo 300 palavrinhas, tem que dar um comandinho simples, quero papá, né? Bola, não falou, é um dos requisitos, é um dos critérios. Demorou para andar, demorou para se arrastar, demorou para engatinhar, os marcos do desenvolvimento conforme Jean Piaget estabelece, que cada criança tem que ter. A mãe observou que teve atraso, tem que buscar um especialista para ajudá-la nessa parte da avaliação. Entendi. Porque quando eles chegam, quando eles não têm esse acompanhamento rigoroso, e é preciso que eles tenham uma terapia de 40 horas, o prejuízo deles em todas as áreas, Sim. Cognitivo, social, de todas as áreas. Aí os pais sofrem, a criança também. Entendi. E para finalizar, você tem algum recado para algum pai de quem tem o transtorno? Eu tenho, é muito amor, muita paciência, muito cuidado, né, muita responsabilidade, estar sempre presente na escola, né, vendo como que os professores estão fazendo o trabalho, acompanhar, elogiar, propor atividades desafiadoras e cuidar bem da saúde das crianças, né? Isso aí, né? Você já está iniciando aí numa área que vai cuidar da saúde das pessoas, e cuidar de uma criança com autismo exige amor e dedicação. Com certeza. Muito obrigada, Sandra. Adorei a conversa com você hoje. Muito obrigada por participar. Obrigada a você, Maria Vitória, e eu espero que daqui a uns anos você possa estar aqui conosco, nos ajudando, né? Porque o desenvolvimento da criança é saúde e educação. Com certeza. Muito obrigada, tá? Beijo. Beijo.